Fala pessoal do Box 6, a gente tá aqui pra ver o vídeo do Pombo Atômico, A Tentação de Adam, Mandela Catálogo Volume 2. Eu lembro mais ou menos o que aconteceu no último vídeo, mas eu acho que eu vou lembrar enquanto for o vídeo assim, vou lembrar de mais coisas. Vamos lá. Ok, vocês pediram e finalmente vai sair. Então não vou nem perder muito tempo aqui na introdução porque a gente tem muita coisa pra falar, então bora prosseguir. Hoje a gente vai começar pelo famigerado Exhibition, ou Exibição, e curiosamente esse camaradinho aqui se trata da season finale dessa série. E pra quem não sabe, uma season finale é basicamente um episódio especial que encerra uma temporada. Tecnicamente como foi aquele nosso vídeo sobre o Alten Files, que basicamente encerrou a nossa sequência de vídeos sobre o assunto. Porém, no caso do catálogo de Mandela, a gente não tem só uma recapitulação do que a gente já viu anteriormente e nem o encerramento de um arco narrativo que ficou incompleto nos outros episódios. Na realidade, o Exhibition se trata de uma baita coletânea de informações novas que são extremamente interessantes. O vídeo começa com os bips telefônicos de alguém tentando realizar uma ligação, enquanto uma mensagem automática repete uma mensagem com instruções indicando para tentar novamente, ou em caso de emergência, que a pessoa entre em contato com a operadora. De fundo a gente também pode escutar Agora tá tudo nos 30. o que parece ser uma voz cantando Ave Maria de Schubert. Mas espera um pouquinho. Em apenas 30 segundos de vídeo a gente já percebeu referências a outras gravações que a gente já viu antes. Começando pela própria mensagem automática, que se trata da mesma que a gente escuta durante o encontro do Mark com um alternativo. Outra também referenciada aqui é a canção tocada de fundo, que se trata da exata mesma voz que a gente escuta durante o sequestro de bebês que a gente vê no vídeo Alerta de Intruso. Ah, poxa, pensei que tinha assistido o vídeo. Ambas as duas versões são claramente a mesma pelo fato de serem idênticas à gravação feita por Alessandro Moretti, cujo contexto é de cortar o coração. Eu vou tentar não me estender muito na explicação, até porque isso não é o foco principal desse vídeo. No entanto, eu simplesmente não consigo resistir. Alessandro Moretti foi um cantor muito famoso e admirado durante os anos de 1900, chegando até a ser considerado por muitas pessoas que o ouviram cantar ao vivo como algo celestial, digno de uma lenda viva. No entanto, a origem da sua voz angelical e doce se dava ao fato de Alessandro ter sido o último castrate cistino vivo na época. Bom, tu já deve até conseguir imaginar do que se trata um castrate, né não? Em resumo, castrates eram cantores que durante a infância demonstravam um grande talento vocal. No entanto, para evitar que a puberdade interferisse no seu alcance vocal, os líderes dos corais indicavam que essa criança fosse castrada. Sendo assim, muitos deles chegavam à vida adulta com a exata mesma voz que eles tinham quando eram pequenos. Esses garotos passavam a vida inteira sendo guiados de um teatro ao outro como se nem sequer fossem mais humanos, e claramente sofriam um extremo preconceito por causa da sua voz. No entanto, o Alessandro ficou conhecido como sendo o mais famoso deles por ter sido o único castrate a realizar gravações sozinho durante o século XIX, e foi justamente nesse período que a gravação usada no catálogo de Mandela foi feita. Na época, o Moretti já tinha por volta de seus 40 anos de idade e já se aproximava do declínio da sua carreira. E é por isso que a voz dele nessa gravação soa tão estranha e quase desconfortável. Eu sei que isso não tem nada a ver com o vídeo em si, mas é bom deixar isso claro, já que tem muitas pessoas acusando o Alex de ter editado e alterado a música original só para ela parecer assustadora. O que claramente não é o caso. Essa gravação transmite uma grande sensação de desconforto pelo simples fato de que a gente está escutando alguém que viveu a vida toda em sofrimento sendo obrigado a seguir o sonho de outra pessoa. Alguém que não escolheu se tornar um alvo de preconceitos e abuso quase que inumano. A gente está escutando uma canção que fala sobre esperança pela voz de alguém que sabia que iria sofrer até o final da sua vida. Alguém destinado a viver uma vida sem esperança.
E ok, eu acho que afinal de contas a minha explicação acabou tomando um pouco mais de tempo que eu esperava, mas no final isso tudo aqui vai fazer sentido. Afinal de contas, a temática Ah, poxa. principal de Mandela Catalog é a total falta de esperança, como foi dito na conclusão que a gente chegou no primeiro vídeo. Mas tudo bem, a gente já desviou de foco por tempo suficiente. Continuando com o vídeo, a gravação telefônica logo é interrompida pelo que é uma cena de um desenho bíblico, aos modos do que a gente viu em Overthrown. Só que aqui Aham. se trata de um episódio onde o foco é a história da Arca de Noé, que curiosamente foi referenciada uma vez durante uma das postagens feitas na aba comunidade do site do Alex. Quer dizer, no canal do Alex. Então, a gente está Do lidando site com do mais Alex. referências bíblicas que podem simbolizar alguma coisa ou servirem de metáforas para confirmar algum elemento desse universo bizarro? Provavelmente. Será que agora vai vir a parada do Noah went dilúvio, out né? of his house for some fresh air. Susto, velho. Nossa. Maluco, velho. Ah, que susto, velho. Tava no meu... Isso foi muito perto do ouvido, velho. Putz, grila. Foi muito perto do ouvido. E pior que, tipo, eu só tomei um susto porque o barulho foi alto. Porque eu não teria como tapar o susto da porta, porque a porta tá na minha frente. Eu viria na minha frente, não atrás de mim. Meu susto que eu acho que foi alto pra caramba. Tem uma cara escondida ali. Tem uma cara escondida ali? Parece que. Meu mouse tá aparecendo? Não sei. Parece que tem uma cara escondida. É, parece que tem uma cara escondida por aqui, assim, ó. Aqui, ó. Tem um W aqui, tem um O. Ah, não, é I, W. Eu não sei. Não tenho noção. E aí? E aí, cara? O que deu? O que que deu? Alô? Oi? Oxe, tem uma. A cara da menina tá meio estranha ali. Opa, então peraí. É, a cara da menina tá meio estranha mesmo ou. Aparentemente. Ah, não, não, não. É o cabelo da menina que é estranho. Opa, então peraí. Aparentemente as postagens na aba comunidade eram mais importantes do que eu tinha em mente. E isso é muito bom, já que seguindo essa linha de raciocínio a gente consegue saber exatamente quem são esses dois camaradinhas aí. A foto foi tirada em novembro de 1982, a garotinha em questão se chama Sarah Heathcliff, e o menino de camisa listrada se chama Mark Heathcliff. Aham. Quer dizer que o Felipe Neto americano vai ter alguma importância nisso tudo? Tudo bem, Olha isso. perfeito, vamos que vamos. Outra coisa interessante aqui, que depende crucialmente das informações postadas na aba comunidade, é que se tu olhar com bastante atenção nesse segundinho que o Noé percebe a presença de alguém no Eu escuro, sabia dá que pra tinha uma ver coisa. que tem alguma coisa escrita ali. A gente pode até brincar um pouco com a iluminação e WO? contraste, mas sinto dizer que isso não vai ajudar muito. Então a gente vai ter É. que se guiar de outra forma, principalmente porque a gente pode ler a palavra to, o que significa que essa frase pode estar numerando alguma coisa. E aonde foi apresentado pra gente algum escrito instrutivo que numere alguma coisa? Justamente no vídeo sobre o método Think, mais especificamente quando é explicado os tipos de alternativos. No volume 1, estranhamente, o tipo 2 é completamente ignorado, enquanto no método Think, a única representação que a gente tem desse tipo em específico é a imagem do falso salvador. Porém, por sorte, ou propositalmente, o Alex publicou um panfleto da aba comunidade listando 5 tipos de substituto e que eu vou falar da aba Tem escrito comunidade. aí? Peraí. Por sorte, ou propositalmente, o Alex publicou. Tá. Eu vou tentar traduzir o que tá escrito ali na que ele postou ali. Amado Deus, eu oro para que você conforte meu sofrimento. Me conforte no meu sofrimento. Ah, é... Disponibilize habilidade para as mãos dos que me curam. E abençoe as maneiras usadas para a minha cura, tá? Eu estivesse no hospital, alguma coisa assim? Tá. Ah, me dê tal confiança no poder da sua graça.
para que mesmo que eu esteja com medo, eu possa colocar toda a minha fé em você. Através do nosso Salvador Jesus Cristo também. Tá. Então é como se fosse uma... Como se o cara estivesse orando de fazer uma cirurgia, alguma coisa assim? Alguma coisa desse tipo? Com um panfleto da aba comunidade listando 5 tipos de substituto e que eu vou falar com detalhes em breve. Porém, o tipo 2, nomeado como Unspeakable, traduzido como indizível, indescritível ou inefável, é descrito da seguinte forma: previamente classificado como detectável, o nome que não pode ser nomeado. E tudo bem, eu prometo não fazer nenhuma piada com Voldemort. Então, essa descrição não diz absolutamente nada de muito importante sobre ele. No entanto, seguindo as indicações presentes nos vídeos até o momento, esse tipo 2 de alternativo está claramente associado com o próprio Salvador. Ou melhor, o falso Salvador. Tanto que durante Overthrown é citada uma passagem da Divina Comédia onde o Dante cita que Satã era indescritivelmente gigante. Então acho que vocês já devem saber o ponto onde eu quero chegar. Overthrown é indescritivelmente... O quão congelado seria congelado, só que tipo congelado de parado, né? Quão congelado eu fiquei, ou congelado eu fiquei e sem força, então. Ask it not, foi a mais não. Não pergunte, leitor, pelo que eu não escrevo. Ah, tá. Não pergunte, escritor, que eu não irei escrever, porque todas as palavras seriam insuficientes. Eu não morri e eu ainda não estou, eu ainda assim não estou vivo. Pense por si mesmo agora. Muito esqueci o que é, velho. O ruim que Divina Comédia é tudo por metáfora, velho. Aí complica pra caramba. Realmente gigante. Então acho que vocês já devem saber o ponto onde eu quero chegar. Nesse momento em que o Noé olha para o céu, ele muito provavelmente está sendo visitado pelo próprio falso Salvador. Mas relaxa que a gente logo volta a falar disso. O vídeo então muda completamente de foco e um título de documentação aparece na tela. O título em questão se trata de algum arquivo relacionado a investigações criminais ocorridas no condado de Mandela durante o ano de 92. E a partir daí a gente vai ser bombardeado por informações. Então vamos prosseguir com cuidado. A primeira tela título que aparece informa que o que a gente vai ver em seguida se trata de uma fita ou filme de evidência para altercação, que resumidamente se trata de uma evidência visual capturada em vídeo para ser usada na investigação e quem sabe na hora do julgamento de um réu. Tanto que a gente vê mais informações sobre isso durante a segunda tela, onde é demonstrado que o tal filme é de propriedade da polícia e que foi recebida pelo tenente Thatcher Davis, que possivelmente pode ser o mesmo tenente Davis que estava realizando as investigações do alternativo invisível daquela casa que a gente viu lá em Alerta de Intruso. Lembra dele? Ele aparece bem no final daquela mensagem. Mas focando novamente nessa tela, é indicado que a filmagem foi feita às 3h21 da manhã no quarto do nosso amiguinho Felipe Neto americano, também chamado de Mark Heathcliff, e que a gravação era propriedade particular dele. Essa dita filmagem é um tanto complicada de explicar exatamente porque muita coisa acontece ao mesmo tempo que nada de muito importante é apresentado. Então eu realmente espero que tu tenha assistido o vídeo original, porque eu só vou me aprofundar nos detalhes que eu achei interessantes. Primeiramente é bom perceber que a gravação é dividida entre esses 3 pontos que culminam na apresentação de alguma pista que pode ajudar a gente. O primeiro ponto termina com ele se encontrando com um alternativo bem familiar. Da TV, tá. O segundo ponto termina com ele chegando em uma igreja e aparentemente entrando no que parece ser uma passagem subterrânea ou talvez uma escadaria para o sótão, não sei exatamente. E o terceiro ponto termina com a revelação de algo presente no lado de fora da janela, talvez um alternativo esticado e tortinho, quem sabe. O fato é que nenhuma dessas cenas dessa gravação colaboram muito, já que algumas delas até levantam mais perguntas. Tudo bem, eu entendo que a igreja que o Mark visita aqui se trata da mesma presente na foto. Eu entendo que ele começou a filmar a casa e seu próprio quarto enquanto dormia por causa do trauma que adquiriu durante o encontro que ele teve com o alternativo invasor durante a sua infância. Mas não tem nada de muito novo e que faça muita diferença aqui, então bola pra frente. A conclusão chegada a partir das investigações feitas nessas gravações se dão pelo seguinte texto.
Observações. A filmagem indica que Heathcliff esteve paranoico por um período prolongado. Os motivos são implícitos. Implícito o suficiente. E eu admito que apesar de ter dito que esse pedaço do vídeo não tem nada de muito importante, algumas coisas me levam a crer que ao invés da gente estar preocupado com o que é mostrado, a gente tem que estar atento ao próprio contexto disso tudo. Até porque até onde a gente sabe, o Mark morre em certo ponto da história, mais especificamente no dia 13 de setembro de 92. E, coincidentemente, ao menos as fotos presentes aqui foram tiradas cerca de um mês antes da sua morte. Talvez essas filmagens também acabem se encaixando nessa linha do tempo, mas o importante aqui é que essas investigações foram feitas tendo como base a morte do Mark, que talvez tenha sido um dos primeiros moradores do condado de Mandela a morrer por causa de um alternativo. Mas calma que eu vou entrar em detalhes sobre isso em outro momento. A cena seguinte se trata de um retorno à cena do desenho que a gente viu no começo do vídeo, com um episódio focado na Arca de Noé. Porém aqui a gente tem a visita de um personagem muito querido por todos os fãs da série. E ele nos diz algumas coisinhas interessantes que eu vou me aprofundar logo logo. Dá uma olhadinha aí. Vou baixar o som pra ver vocês. Opa, bom? Tem que ser, meu amigo. Você tá bom? Você tá legal? Então, tudo bem, tudo bom, mas isso aqui levanta algumas questões na minha cabeça. Não exatamente perguntas, mas elementos que acabam me fazendo acreditar em algumas possibilidades. A primeira delas é que aparentemente o falso salvador interferiu nos eventos bíblicos há muito mais tempo do que eu achava. Sim. Honestamente, eu já pensava nos alternativos como animais, de certa forma, e que o falso salvador era apenas mais um deles, só que levemente mais evoluído de alguma forma. No entanto, de acordo com essa cena aqui, fica implícito que ele muito provavelmente seja o criador deles, ou quem sabe o mais possível, sim. antigo deles, já que ele cita exatamente a forma com que a criatura que ele colocou na arca iria se desenvolver. E é nesse ponto que se levanta uma pergunta: será que essa criatura realmente se trata de um alternativo? Porque assim, como todo mundo sabe, a Arca de Noé é uma das histórias da Bíblia mais simples de entender. O mundo estava completamente zoado por causa dos humanos, então Deus achou melhor deletar tudo de ruim que tinha no planeta através de uma inundação, que no caso é o famoso dilúvio. No entanto, depois de perceber que Noé e sua família eram os únicos humanos bons de coração, ele resolveu poupar a vida deles, ordenando que Noé construísse um barcão que conseguisse ocupar um casal de cada espécie que existia. E tudo bem, é esse ponto que é a chave. A gente não tem informações nenhuma sobre animais alternativos, ao menos até o momento. Então eu duvido muito que a criatura tenha sido colocada na arca para se reproduzir com os animais dali, apesar da gente não saber o que diacho essa criatura é. Pode ser uma Mas criatura vamos feita com só pra tapar calma, Noé, né? vamos dar mais uma olhada no que o falso salvador diz exatamente. Essas duas linhas de diálogo se tornam bem interessantes quando tu coloca ela lado a lado com o primeiro trecho do desenho que a gente viu no começo do vídeo. Porque na primeira cena a gente viu Noé sair para pegar um ar fresco e sendo abordado pelo falso salvador. Tudo bem, tudo bom, isso implica uma coisa bem importante, que, muito possivelmente, detalhe que eu disse possivelmente e não certamente ou obviamente, muito possivelmente, o falso salvador seja o responsável por todas as influências sobrenaturais escritas na Bíblia, ao menos no universo de Mandela. Já que na primeira vez que a gente viu esse camaradinha foi justamente no dia em que o Salvador ia nascer, porém como a gente sabe, nunca chegou a existir um Salvador, todas as profecias anunciando a sua chegada foram apenas mentiras contadas por ele, para que o mesmo pudesse controlar o povo da época, se apresentando como sendo o dito Salvador. Então, se ele fez isso nesse momento, ele pode ter feito a mesma coisa com Noé, ou melhor, ao menos tentado, já que aparentemente Noé se recusou a ouvir a mensagem dele e foi punido exatamente por causa disso.
E ok, essa é uma possibilidade gigantesca, mas isso não explicaria o fato do dilúvio ter acontecido e eliminaria a necessidade do falso salvador em colocar uma criatura na arca. Então é meio complicado, já que a possibilidade da religião falsa explicaria o fascínio do Mark pela igreja que ele visita e que aparentemente frequenta desde a infância. Talvez o Mark tenha ido lá procurar alguma coisa que pudesse ajudar ele a entender mais sobre o intruso da sua infância e o alternativo que se movia pela casa. Mas, não vamos pirar muito nisso agora não. Ainda faltam algumas evidências que comprovem isso tudo. Eu quase esqueço da mensagem bíblica escondida nas legendas do vídeo, que basicamente é só uma reafirmação de algo que a gente já sabia. Tanto que eu literalmente citei exatamente a mesma passagem bíblica durante meu primeiro vídeo. E é sempre um passo à frente, claro. Continuando, o vídeo basicamente se encerra com o card daquele órgão do governo que já ouvimos em outro momento. Porém, dessa vez ele é apresentado de duas formas. Uma intitulada de uma forma bem interessante, chamada A Morte de Mark Heathcliff. Enquanto na segunda forma, o título do Departamento de Fenômenos Temporais dos Estados Unidos é apresentado. Isso talvez implique que existia um interesse desse departamento em toda a ocasião da morte do Mark. Ou quem sabe seja só uma provocaçãozinha do Alex. Não tem como a gente saber. A mensagem de aviso transmitida pelo departamento diz o seguinte: se você ou algum ente querido foi recentemente afetado pelo resultado da exposição a uma televisão analógica e espelhos, entre em contato com a autoridade local imediatamente. Compensação financeira não estará disponível. Caso tenha alguma dúvida em relação à recente ordem de destruição de televisores e espelhos, ligue para o número abaixo. E esse aviso é bem extraordinário, justamente na questão dessa tal ordem de destruição de televisores e espelhos. E sabe por quê? Porque se a gente voltar por um momento na postagem do Alex, na qual ele lista os tipos de alternativos, a gente pode olhar para o quarto deles, o Tulpa, porque a gente pode perceber uma única citação envolvendo espelhos, além de citar que esse tipo em específico é a ameaça mais recente. Mas se atente para o fato de que sim, a gente finalmente descobriu o nome do maluquinho sequestrador de bebês que se move a partir dos televisores. E esse nome com certeza é proposital, já que Tulpa se trata de um conceito paranormal presente no misticismo que teoricamente é um objeto ou um ser que foi criado a partir do pensamento de alguém com poderes mentais, também podendo aparecer a partir da insistência de alguém em desejar que o seu pensamento se torne realidade. E calma, não acredito que o dito alternativo nomeado como Tulpa tenha a mesma vibe que os eventos estranhos presentes em This House, já que de acordo com a religião tibetana, um Tulpa é completamente independente, ou seja, eles possuem pensamentos próprios, emoções e personalidade própria. Então sim, eu acho que esses alternativos possuem esse nome por essa característica em específico. Talvez É possível. ele, e não eles, seja extremamente diferente dos alternativos do tipo 1 e 3, justamente por possuir uma personalidade própria. E detalhe, possui um modus operandi extremamente diferente dos outros, como a gente vê no desaparecimento em massa de bebês que aconteceu nos condados próximos a Mandela. Algo que pode ter sido uma das principais causas da tal ordem de destruição. Então parece que as coisinhas estão finalmente se desenrolando, né não? Ao menos aparentemente. O segundo volume da série começa logo de cara nos indicando a data onde os eventos das gravações ocorreram, que no caso é durante as férias de inverno de 2009, ou seja, praticamente 17 anos após os eventos envolvendo a morte do Mark e as primeiras investigações feitas pelo tenente. E então talvez durante esse episódio a gente consiga ter uma boa noção de como o mundo passou a se comportar após tudo aquilo. E é claro que não, até parece. Logo depois disso ser demonstrado, a gente tem mais um retorno a uma das postagens do Alex, quando nos é mostrado um cartaz procurado pelo FBI de dois personagens novos, Adam Murray e Jonah Marshall, por estarem supostamente envolvidos com um grupo chamado de Sociedade Paranormal de Bythorn, que, de acordo com o que a gente vai ver daqui pra frente, é apenas uma turma bancando os caça-fantasma por aí. Outra coisa interessante de se notar aqui é o próprio nome desse grupo, porque Bythorn se trata de uma região fora do condado de Mandela. Na realidade, de acordo com os avisos dos bebês desaparecidos, Bythorn se trata de um condado completamente diferente, o que é bastante interessante, mas é um grande desperdício, já que essa seria uma boa oportunidade de mostrar avistamento de alternativos fora de Mandela. Mas sabe como é, a série se chama Mandela Catalog, e não World Catalog, então tudo bem, eu consigo entender. Então, além disso, existem outras coisinhas que eu vou falar depois, então vamos continuar. You've reached the Oi. Bythorn Paranormal Society. How may I help you? Hello? May I schedule an appointment? Of
Of course, ma'am. Where's the location? My home, one. Okay, thank you. Would you mind giving me a brief description of what you've been experiencing? I've been hearing things. Coisas. Like Sim. what, ma'am? I still hear the meows of my old cat Johnny, but the little guy passed away a few years ago. Really? A freaking cat alternate? Shh. I don't think it's an Okay. alternate. I just think his soul roams the house still. I want to make sure he finds an Okay, years mano? ago. Really? A freaking cat alternate? Shh. I don't think it's an alternate. I just think his soul roams the house still. I want to make sure he finds peace in whatever realm he resides in. Do you think you could help guide him? We can certainly try, ma'am. When would you like us to... Então, tudo bem. Assim como eu disse anteriormente, a BPS é literalmente um grupo que é pago para lidar com coisas paranormais, como fantasmas e essas coisas. O que me leva a crer que os alternativos são sim tratados dessa exata mesma forma. Tanto que quando a moça cita um gato miando pela casa, a primeira coisa que vem na cabeça do Jonah é a possibilidade de ela estar lidando com um gato alternativo. O que ela logo nega, pois acredita que seja apenas a alma dele rondando pela casa. Já que apesar da existência desses seres malucos que fazem as pessoas se matarem usando apenas guerra psicológica serem perigosos o suficiente para que o próprio governo desista de tentar lidar diretamente com eles, ainda assim não existe um pânico geral na população. Quer dizer, ao menos é isso que dá para interpretar diante do contexto dessa gravação de 2009. Outra coisa que tecnicamente reforça esse ponto de vista é que durante a viagem até o condado de Mandela, que teoricamente fica próximo a Bythorn, o Jonah comenta que as pessoas haviam começado a realizar ligações para a BPS com relação a avistamentos de alternativos apenas depois que o prefeito de Mandela divulgou um infográfico público se referindo a esses seres. Talvez esse dito infográfico possa ser aquele mesmo que a gente viu listando os tipos de alternativos, mas o que realmente é interessante aqui é o que o Jonah pergunta nesse momento. Do you think this is the rise of the war on alternates? Essa frase implica uma coisa muito importante, mas é bom a gente ter noção de alguns eventos que ocorreram Querem antes de começar uma 2009, guerra? como por Poxa. exemplo a própria morte do Mark e do César, que foram mortos por alternativos, o desaparecimento em massa de bebês dos condados próximos a Mandela, e as investigações do Tenente Davis com relação à morte de Mark e Alternativo Invisível. O fato que eu quero apontar é que, além de todos esses eventos terem acontecido em Mandela County, ou próximos a ela, boa parte deles foram casos isolados que não aconteceram aos olhos da população geral, já que o corpo policial de Mandela foi ordenado por Davis a não divulgar nada relacionado aos alternativos, ao menos lá em 92. É por isso que o mundo teve completamente tranquilo quanto à existência dessas criaturas, porque os poucos casos que ocorreram foram encobertos. Não é à toa que quando os relatos começaram a se tornar mais constantes e chegarem nas mãos de um grupo independente, nada mais lógico do que pensar que, uai, alternativo pra caralho do nada. Então o contexto das coisas está começando a se desenrolar melhor na minha cabeça. Ela estava terrível ontem, aí eu resolvi dar uma parada e continuar no dia seguinte, né? Minha voz ainda tá um pouquinho zoada, mas pelo menos o nariz agora tá um pouquinho melhor. Às vezes uma frase fazendo sair, mas pelo menos não tá mais entupido, é melhor. Eu voltei um pouquinho aqui até onde eu acho que eu parei, porque eu esqueci de anotar. Mas é isso aí, vamos lá. Ele mesmo que a gente viu listando os tipos de alternativos, mas o que realmente é interessante aqui é o que o Jonah pergunta nesse momento. Ele pergunta. Do you think this is the rise of the Ah, war sim, on lembro disso. alternates? Essa frase implica uma coisa muito importante, mas é bom a gente ter noção de alguns eventos que ocorreram antes de 2009, como por exemplo a própria morte do Mark e do César, que foram mortos por alternativos, o desaparecimento em massa de bebês dos condados próximos a Mandela, e as investigações do Tenente Davis com relação à morte de Mark e Alternativo Invisível. O fato que eu quero apontar é que, além de todos esses eventos terem acontecido em Mandela County, ou próximos a ela, boa parte deles foram casos isolados que não aconteceram aos olhos da população geral, já que o corpo policial de Mandela foi ordenado por Davis a não divulgar nada relacionado aos alternativos, ao menos lá em 92. É por isso que o mundo teve completamente tranquilo quanto à existência dessas criaturas, porque os poucos casos que ocorreram foram encobertos. Não é à toa que quando os relatos começaram a se tornar mais constantes e chegarem nas mãos de um grupo independente, nada mais lógico do que pensar que, uai,
Alternativo pra caralho do nada. Então o contexto das coisas está começando a se desenrolar melhor na minha cabeça. Agora voltando rapidamente para a narrativa do episódio, a moça então pede para que os dois maluquinhos façam seus serviços na sua casa e tentem libertar o espírito do pobre gatinho naquele local. Aproveitando também para oferecer $500 por cada uma das 3 noites que eles permaneceram. Eles tinham parado de vigilância, né? Aí a mulher tinha pedido pra eles verem o negócio lá, que eles achavam que era uma alternativa, né? Só que ela falou que talvez era só o espírito do gato que tava por ali ainda, que veio encontrar alguma coisa assim, né? Serem na casa vazia, já que ela mesma estaria viajando durante esse período. E essa proposta bastante generosa faz com que o Jonathan tenha uma das reações mais vergonha alheia da história das webséries de Analog Horror. Ó, How about 500 a night? o quê? Oh, hell yeah! Ah, pelo amor do falso salvador, Jonathan, se recomponha. Enfim, por Recomponha, conta do Jonathan. óbvio dinheiro fácil que eles iam ganhar, a dupla obviamente, ou ignorantemente, aceita a proposta. Em certo momento a gente consegue escutar o que parece ser os dois se preparando para a viagem. Dá pra perceber uma certa hostilidade vindo do Adam com relação ao Jonah nesse momento. Back it up. You got it? Yeah, I got it. You sure you got it? Yeah, just open the trunk. No, are you really sure you got it? Cause I can. Just open the damn trunk, Jonah. Guess you do got it. E que eles pegaram? Think we got anything we actually needed? Not like we can do anything about it now. Ok, tudo bem que o Jonah parece ser aquele tipo de cara que não consegue ficar sério nem por um segundo e tem a necessidade de fazer piada toda hora. Mas me parece que o problema aqui tá no próprio Adam, que parece ter uma personalidade mais séria que o seu parceiro. Eu tô apontando isso agora porque eles vão ser bem importantes para desenvolver os personagens depois, principalmente no desfecho desse episódio. O restante dessa parte das gravações é bem básica, se trata apenas de alguns diálogos que eu já citei anteriormente e algumas filmagens da viagem para demonstrar a passagem do tempo e indicar a distância entre Bythorn e Mandela, nada demais. Porém tem uma coisa que é tudo demais, e que eu vi poucas pessoas citarem, que no caso é a própria casa da moça. Logo que os dois começam a se aproximar do local, a gente vê uma gravação feita pela câmera de segurança do carro, e lá a gente pode ver uma estrada bem próxima a uma floresta, e a gente pode ver também um pouco de neve por ali, afinal de contas isso tudo tá rolando durante as férias de inverno. Mas assim que a gravação é cortada, a gente pode ver perfeitamente a casa onde eles chegaram, e foi nesse momento que a minha cabeça simplesmente explodiu, porque eu realmente não esperava que a dita casa seria exatamente a mesma que o César, amigo do Mark, morava. É só comparar, cara, é o mesmo portão, o mesmo vaso de plantas, e isso literalmente indica algo extremamente importante pro restante desses O eventos. César é people? A partir desse ponto, o vídeo passa a se focar nas experiências que a dupla começa a presenciar durante as noites em vigilância dentro do local. Então logo a gente pode ver o Adam dando uma explorada pelo lado exterior da casa, onde a gente pode identificar o primeiro elemento estranho do local, que no caso é um quarto completamente vazio, mas que curiosamente possui uma portinha para animal de estimação. Durante essa exploração, o Jonah comenta detectar o sinal das câmeras presentes na casa, mas que por elas serem de um modelo muito antigo não teria como observar as gravações em tempo real. Com isso, a gravação corta e retorna novamente com a imagem das câmeras antigas posicionadas pela casa. E sério, precisa de mais algumas provas que comprovem o fato de que as duas casas são exatamente a mesma? São literalmente as mesmas câmeras, mesma posição. Mas enfim, o Adam continua vasculhando a casa à procura do bendito gato fantasma usando alguns medidores de magnetização sobrenatural. Porém, por não terem nenhum resultado positivo, a dupla começa a ter mais uma discussão. We got peace here. You look so stupid right now. Dude, what am I supposed to do for a literal ghost cat? What's it gonna do? Just us to death? Like, what are we doing here? Would you mind taking this seriously for once? I mean, in the end, I don't really have to take that much seriously at all, because I'm in here and you're in there, and you're Yeah, because you were too scared to go inside to begin with. not too scared. I'm not too scared. Yes, you are. No, I'm not. I'm not scared. I'm not. I'm not. Não dá. I'm allergic to cats. Ah, Meu Deus, mano, os dois parecem um casal com problemas no relacionamento. Essa primeira noite não é nada demais, realmente não tem nada de muito importante ou interessante aqui, além da porta trancada que o Adam encontra um pouco antes deles encerrarem a exploração. Então com isso a gente logo é levado para uma reunião de briefing entre os dois na manhã seguinte.
E curiosamente o Jonah é o único a ter uma ideia que seja realmente boa. Além de que alguma coisa interessante finalmente acontece. I mean, I think the best thing that can happen is we just leave now and then we say we were here the entire time. Because I'm looking at this house and I'm looking at this footage, and even though there's nothing too threatening about it, I don't like it. I really don't like it. It's literally just an empty house, bro. Can you suck it up for 3 nights? Suck what? Ok, finalmente a partir desse ponto as coisas começam a engrenar. Após os dois ouvirem que pode ser um grito saindo de dentro da casa e o Adam correr para lá que nem um lunático, uma tela curiosa surge com o seguinte texto: a exposição ao pontinho causa um grande aumento na corrupção e deterioração de vídeo. E isso aqui é uma indicação bem importante justamente porque a gente vai ver a filmagem falhar em alguns momentos bem curiosos a partir de agora. Logo a gente vê o Adam novamente dentro da casa, enquanto realiza mais um teste magnético na área, fazendo algumas perguntas típicas para a presença sobrenatural dali. Where are you from? What year were you born in? Legal ele Are you tentando. lost? No entanto, a gente sabe muito Você sei o que é um multímetro? Não sei. Ele tentando fingir ali, ó, olha só. De onde você é? Anda ali, só que ele tá abaixando o número ali. O que você quer? Tá ele mexendo nos números ali. Aí, sei lá, bota o medidor de amperagem ali e ele fica andando sozinho. bem que o que está dentro daquela casa pode ser considerada qualquer coisa menos um fantasma ou um espírito perdido. E os sinais disso começam a ficar mais e mais evidentes quanto mais o Adam insiste em continuar lá dentro. You see anything on the cameras? Oh my god, behind you! Dude, cut it out. Oh my god, behind you! Dude, seriously, stop. Oh my god, behind you! Behind you! Behind you! Dude, fucking quit! What the hell did I do? Just forget. Isso é bem esquisito, já que a reação do Jonah sugere que realmente não era ele gritando no rádio. Mas calma, não tô dizendo que se trata de um alternativo imitando ele e essas coisas. A resposta para isso é bem simples, porque esse áudio muito provavelmente se trata de uma gravação feita em algum momento antes de todos esses eventos e que só tocou agora por causa da interferência de um... adivinha? Algum alternativo aí dentro. What are you saying exactly? Dude, that's not funny. What's not funny? Take a tiny bite. God's probably not even looking. Oh, go ahead. I don't know. It was good, but suddenly I feel kind of scared. Beleza que muita coisa aconteceu agora e muita coisa interessante foi dita, principalmente com relação à voz bizarra que fala no rádio com o Jonah e que também parece falar com o Adam dentro da casa. Porque essa voz é bem familiar e eu não posso negar que inicialmente eu pensei que era o próprio falso Salvador lá dentro. Além de que essa poderia ser a primeira vez que a gente ia ver ele fora dos desenhos bíblicos. É verdade. Mas não, é muito melhor que isso. Na realidade, quem tá lá dentro se trata de outro camaradinho que só vai aparecer um pouco mais pra frente. Mas calma que a gente já tá na reta final desse vídeo aqui. Prosseguindo com as bizarrices finais, a gente mais uma vez retorna a câmera posicionada na frente do que talvez seja a porta dos fundos, a mesma que tá coberta com uma cortina, até que por algum motivo, que nós sabemos muito bem, o sinal da imagem dela cai e quando retorna a porta tá aberta. Então obviamente alguém saiu ou acabou de entrar. A gente também pode escutar o som de alguma porta abrindo, o que logo se revela ser a mesma porta que estava trancada no dia anterior. O Adam então faz algumas filmagens, tira algumas fotos e ele logo acaba recebendo a visita de um carinha bem peculiar. Oi. Oi. Oi.
Alô? Ele que é difícil pra me ver. Oi, tudo bom? Vai ter um negócio muito rápido. Ok, dá uma paradinha aqui porque sendo um investigador novato de ARGs que costumam mexer com áudio para esconder informações importantes, eu consigo sentir o cheiro doce de que esse áudio aqui na realidade se trata de uma frase ou um diálogo que está extremamente acelerado. No entanto, eu admito que eu tentei colocar esse trecho no Audacity e brincar com ele até que dê para entender alguma coisa. Porém, existem dois fatores que atrapalham muito. O primeiro é que apesar de dar sim para compreender que tem algo sendo dito aí, os efeitos no áudio fazem com que seja impossível entender certas palavras. Já o segundo, e o mais óbvio, é que o inglês não é a minha língua nativa. E eu consigo ler e escrever, mas não consigo entender nada do que esse maluquinho aí tá dizendo. No entanto, graças à maravilhosa fandom de Mandela Catalog, um maluquinho chamado Salsi Majora encontrou a seguinte frase: um momento para o momento. Leia o ... livro. Chore, chore. Achame ... No entanto, ele mesmo não será real. César é deixado para trás. Bom, eu não sei dizer se essa interpretação realmente procede, até porque eu não vi mais ninguém fazendo o mesmo e adquirindo a mesma interpretação. No entanto, eu queria apontar a questão do próprio sussurro em si, porque a gente já viu isso ser apresentado pra gente em outro momento. Ou melhor, em vários momentos. O primeiro deles ocorre quando o anjo Gabriel vem anunciar a Maria o desejo de Deus lá em Overthrown. News? For me? E a outra é durante a demonstração de comportamento dos alternativos no vídeo de Desordem de Consciência Metafísica. São os exatos mesmos sussurros que no exato mesmo vídeo sobre a MAD são descritos como exposição verbal de informação que não é desejada, sendo o principal motivo para que o indivíduo adquira esse tal transtorno. Foi fazendo isso que o Gabriel conseguiu evitar o nascimento do Salvador, foi assim que aquele alternativo matou o Mark, e é assim que a maioria dos alternativos se comportam de acordo com o que sugere esse mesmo vídeo informativo. Porém, eu não acredito que seja exatamente esse o caso. Na realidade, eu acredito que esse método de ação seja o comportamento de um tipo específico de alternativo. Mas calma, por enquanto vamos ficar com a clara possibilidade desse alternativo estar visivelmente e audivelmente tentando fazer o Adam adquirir MAD. Tanto que logo que a tela fica escura, a seguinte mensagem surge na tela. Pacientes reportam múltiplas noites sem dormir depois que os sintomas se tornam aparentes. Contudo, esses sintomas não são difíceis de ser evitados. O paciente deve tentar procurá-lo ativamente. Tudo bem que não fica claro do que esse texto está falando aqui, mas visivelmente se trata de um texto relacionado a alguma doença psicológica, assim como a MAD. Eu posso estar forçando essa possibilidade, mas ela é bem plausível, já que sabendo que muito possivelmente a tentativa do substituto em deixar o Adam com MAD, de certa forma explica o que acontece logo em seguida. Joana? Ah, esse é do radinho, não é? Just don't, okay? Please. Oh, so now you're taking this seriously. Nossa, que susto, eu pensei que o Adam tava com a cara todo feio, todo zoado. I'm as serious now as I've ever been. Quer que eu perdi? Dude, I don't know what you want from me. I'm as serious now as I've ever been. This whole time, huh? So you fucking with me was you being serious? I get that I screw around sometimes, okay? But that's just what I do. Well, maybe it shouldn't be. Look, man, I'm just devastated that I'm not as broken as you still are with everything that's happened, and I'm sorry that I can't keep helping you carry this burden. What does that have to do with anything? But I'm reaching my fucking limit here. These things have taken so much away from us, yet you still run to them every chance you get. No, I don't. Fucking listen to me! You're not invincible, okay? I know you thought that when we started doing these fucking death marches.
and nothing happened, and I get it, but this right here is real, and you should know that more than anybody. What's that even supposed to mean? I wish we never looked for your because she is dead and gone, and we were never gonna get her back. What did you just fucking say to me? And I'm sorry that these are the lives that we lead today, but Adam, if you walk down those stairs, you'd be joining her. And if by some miracle you come back out, I don't think you'd be yourself. And I'm telling you right now that I won't be here to confirm that. Well then just fucking leave then! Leave! Eu acho que o Jonah tá meio maluco, mas eu tô do lado dele. Agora, é agora, é agora. Ah, a TV. Baixinho. What are you? Você não se lembra de mim? Acho que é isso. Pera, tá de cabeça pra baixo? Ah, tá olhando de cima, tá. I did the right thing. Nobody is coming to help you. Jonah? You there? Nope. Do you understand? Tchau, tchau, Adam. Mas, pô, os caras são bons em fazer filmagem, velho. Na moral. Opa. Esse diálogo aqui entre o Adam e o nosso queridíssimo Tupa, também chamado de alternativo dos televisores, sequestrador de bebês ou alternativo invasor. E sim, esse simples momento confirma que esse camaradinho que a gente viu durante o alerta de intruso não só foi o responsável pelo sequestro em massa dos bebês, como também foi por causa das ações dele que obrigou o governo a iniciar a ordem de destruição de televisores. Porém, isso nem é o mais chocante, mas sim o que ele fala pro Adam em certo momento do encontro, já que o nosso amigão deixa implícito que os dois já se conheciam há muito tempo. Ou melhor, se conheceram há muito tempo. Coisas bem interessantes, como a imagem da mãe que se enforcou depois de ter o seu bebê levado. Algo que a gente vê durante o alerta de intruso e que... espera. Essa cena em específico do enforcamento aparece em um fundo completamente branco. Branco como o vídeo de avaliação de estresse infantil, que curiosamente apresenta algumas imagens no mesmo estilo que a do gato usada pelo Tupa durante esse encontro com o Adam. Então, espera um pouquinho de novo. Então quer dizer que o vídeo de avaliação foi a forma com que ele conseguiu roubar os bebês de suas casas? E que o próprio Adam foi um desses bebês? Afinal de contas, os bebês também desapareceram em Bythorn. E considerando que os sequestros aconteceram nos anos 90, em 2009 o Adam teria por volta dos seus 17 a 20 anos. O que explicaria o motivo da indicação de que esses eventos, nesse mesmo ano, aconteceram em um período de férias para escolas e faculdades. Além de que o próprio Jonah comenta que o Adam, mais do que qualquer um, sabe que brincar com os alternativos é perigoso, além de dizer que o comportamento dele não iria trazer alguém de volta, uma pessoa referida por ele como ela. Talvez ele pudesse estar falando de uma amiga, uma irmã, ou talvez a sua própria mãe, morta depois de perder o seu bebê e ser afetada pela MAD. Isso explicaria o motivo pelo qual o Adam era tão interessado com relação aos alternativos,
Talvez ele estivesse tentando entender melhor o que eles eram e o porquê deles fazerem o que faziam. Foi por isso que ele se envolveu com a BPS. Ele achava que se envolver com o máximo possível de elementos sobrenaturais, ele poderia encontrar uma resposta adequada para suas perguntas. Mas, possivelmente acabou morrendo sem descobrir o que queria. Outra coisa interessante que fica implícito nesse último segundo é que existe sim uma conexão muito forte entre o caso do Mark com o caso do Adam, já que aparentemente o Mark possui uma forte paranoia e curiosidade com relação a esses seres, justamente por culpa de um trauma de infância, após ter avistado um alternativo. Porém, no caso dele, o que ele fez? Acabou se envolvendo com o único elemento que o prometeu paz e segurança, a religião. Como a gente pode ver na foto, o Mark foi criado em uma família religiosa. E isso se confirma ainda mais por conta do crucifixo que a gente pode ver no quarto dele. No entanto, como a gente sabe muito bem, a religião no universo de Mandela Catalog não é muito confiável. A gente não sabe se todas as cenas com desenhos bíblicos sejam demonstrações de como esses eventos realmente aconteceram, e que se eles realmente foram influenciados pelas ações do falso salvador. Mas fica claro que os religiosos e muito apegados a conceitos filosóficos são mais propensos a adquirir MAD. E isso me faz pensar que talvez a religião seja realmente muito importante nesse universo. Até mais importante do que no nosso, por assim dizer. Já que, além das várias referências bíblicas e do próprio crucifixo aleatoriamente colocado na rua, como a gente pode ver na gravação desse próprio episódio, o nome da maioria dos personagens dessa série são referências bíblicas. Como, por exemplo, o Mark, que traduzido para o português como Marcos, é uma referência ao apóstolo evangelista. O Adam, traduzido como Adão, como referência ao primeiro homem criado por Deus. A gente tem o César, que não é exatamente o nome bíblico, mas era como o povo da época se referenciava ao imperador de Roma. E por último a gente tem o Jonah, traduzido como Jonas, que faz referência ao profeta que, por medo, acabou fugindo do chamado de Deus e por fim acabou sendo engolido por um peixe gigante. Os paralelos com alguns personagens também são bem visíveis, como por exemplo no caso do Adam, ou Adão, que acabou cedendo à tentação de desobedecer a Deus. Assim como o Adam não resistiu à tentação de entrar naquele porão e enfrentar o alternativo. No entanto, outro personagem onde esse paralelo é bem claro é o próprio Jonah, já que Jonas fugiu por medo do chamado de Deus e foi punido por causa disso. Assim como o próprio Jonah, que após fugir por medo acabou deixando seu amigo para trás e foi punido por causa disso também. Eles fugiram no caso? Open your eyes. Open your eyes. Aí pro lugar aleatório, tá? Tem que nunca mostra eles, né? Ok, mas tudo bem. Tudo legal, tudo bonito, mas o que essa maluquice toda significa? Porque o Tupa foi parar no porão do Mark e como ele ficou trancado ali durante todo esse tempo? Bom, esse é um dos grandes problemas que eu tenho com esse volume 2, já que além da atuação de voz um tanto não natural demais, esses eventos de 2009 não parecem responder nenhuma das nossas perguntas. E isso é meio frustrante, já que a gente estava salivando para descobrir alguma coisa. Mas tudo bem, esse é só o início da segunda temporada e o próprio Alex já anunciou que vai vir mais 3 vídeos. Então vamos rezar que as informações interessantes cheguem até nós. Ou não, é melhor não ter esperança de nada. Fazer perguntas demais pode não só facilitar que a gente pegue MAD, como pode atrair algum alternativo maluco. Verdade. Então é isso, se afastem da filosofia, cuidem dos seus familiares e não brinquem com os alternativos. Afinal de contas, não vale o risco. Então, finalmente o volume 2 saiu, e eu admito que eu tava um pouco resistente para fazer vídeos sobre esse episódio e sobre o Exhibition também, justamente porque, como eu disse no final do vídeo ali, não tem nada de muito novo na realidade. Eu entendo que a série vai tomar um outro rumo agora, tipo de pegar histórias mais pequenas assim em Mandela, entendeu? Eu entendo isso.
Só que, né, a visão geral das coisas a gente não entende nada. E esse que é o ponto principal dessa série, entender o contexto geral. Eu não tô dizendo que a série é ruim, longe disso. Na verdade, ela é muito boa. Eu gosto de comparar ela exatamente com o Monument Mythos. Os dois têm estilos bem diferentes, apesar do Mandela Católico pegar um pouco mais de clichês que existem por aí. O meu único problema com esse volume 2 foi exatamente esse. A total falta de informações novas que sejam realmente... Uou, nossa, agora que eu entendi tudo. Até porque, como eu disse, o próprio Exhibition acabou revelando algo que eu já tinha dito no primeiro vídeo. Então, pela primeira vez eu acertei uma teoria. Outra coisa que eu queria informar é que muita... Eu acho que nem precisa tanto... Pô, todas as coisas que tem que sair, tem que dar informações novas. Às vezes é só pra te causar um terror pra... E talvez até tenha informações interessantes nisso aí, né? E só que só vão ser reveladas mais pra frente, né, velho? A gente não entendeu aquela minha postagem com relação às pessoas pedindo Mandela. Porque ficou parecendo que eu realmente estava sendo babaca e não queria que ninguém falasse do assunto. Mas na realidade não é isso. Como eu disse lá... Na verdade eu não sei se eu falei isso na postagem. Mas tenho certeza que eu falei isso no servidor do canal. Então vai lá no servidor do canal do Discord, tá o link aqui embaixo. Vai lá. Enfim, eu disse lá que o problema é que tinha muita gente pedindo em todos os vídeos. Mesmo que eu já tivesse dito que iria fazer sim. Eu tinha dito. Quando lançar o volume 2 a gente vai fazer vídeo. Porque é disso que eu tô falando. É a galera que ia em todos os vídeos e comentava 17 vezes a mesma coisa falando pra eu assistir o volume 2. Era disso que eu tava falando. Eu tava falando da galera que ia tranquilamente lá pedir ou falar. Não, essa galera tudo bem, tranquilamente. Eu tô falando justamente desse speedrun que tava lá comentando 1000 vezes, ia no e-mail, enchia de spam o e-mail. Tava demais já isso. Então por causa disso eu tava um pouco com o pé atrás de fazer vídeo, porque eu não queria alimentar essa galera. Mas eu espero que com esse vídeo aqui o pessoal fique um pouco mais calmo. Outra coisa também é que assim que eu terminei de escrever o roteiro desse vídeo e já tava começando a gravar, o Alex postou coisinhas novas lá na aba comunidade dele. Então pode ser que aquelas postagens lá desqualifiquem completamente tudo que eu falei aqui. Então não leve isso em consideração ao assistir esse vídeo aqui. Porque eu tenho certeza que eu devo ter respondido ao menos alguma coisinha ou outra. Agora, pra finalizar, eu queria agradecer o Sourá por editar o vídeo maravilhosamente. Muito obrigado, parceiro. O negócio que eu pensei eu tava olhando ali o cara fazendo a edição de vídeo aqui. Aparentemente é ele mostrando como é que fez a edição da imagem, né, pra imagem aparecer lá. Eu acho... E não é tão difícil assim fazer esse negócio, né? Porque, tipo, eu consegui fazer isso mais ou menos. Olha só, essa aqui é minha coxa. Eu consegui fazer isso mais ou menos com Chroma Key, no OBS mesmo, ó. Sacou? É alguma coisa assim. Ah, que coisa boa, hein? Eu acho que não é tão difícil fazer tanta edição assim, mas eu acho que ele quer fazer bonitinho e tal, bem preparado, e eu acho que é melhor fazer edição de... Quero agradecer também ao pessoal que me ajudou a revisar esse roteiro aqui, que estão lá na comunidade do canal, no Discord. Eu não sei se eu consigo pronunciar o nome de vocês aqui exatamente, mas vocês vão estar no crédito do vídeo, com certeza na introdução dele, então muito obrigado vocês. Eu queria agradecer também aos membros do canal por estarem com a gente mais um mês, que tá acabando agora. Na verdade, começando, né? Porque eu tô no passado ainda, então tá começando agora nesse sábado de vocês aí. Muito obrigado por estar com a gente, confiar no nosso trabalho. Queria agradecer também quem assiste o vídeo até o final pra ver minhas mensagenzinhas finais aqui, porque às vezes sai alguma coisa interessante, às vezes não. E é isso. Vamos esperar o próximo volume, quer dizer, o próximo volume não, os próximos outros vídeos. Então, antes que comece a pedir, fazer vídeo, antes de ter coisa nova, eu vou logo avisando. O terceiro vídeo de Mandela Católico só vai sair quando sair o terceiro volume. Ou se os dois outros vídeos serem longos o suficiente pra dar pra trazer coisa nova. Se não for esse o caso, é melhor terem paciência. Então é só isso mesmo. Aviso dado, eu sou o Thales do Pombo Atômico. Muito obrigado por assistir eu reclamando aqui sem parar por quase 5 minutos. E a gente se vê na semana que vem. Bom, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Deixa o like, se inscreve no canal, se quer o canal do Pombo. Thales tá aparecendo aqui do lado, né? Foi uma pausa de um dia no meio do vídeo, né? Mas a gripada é terrível. Eu ativei o Seja Membro do canal, se você quiser ajudar, 2 continhos aí. E tem algumas recompensazinhas aí, você pode dar uma olhada aí embaixo. É isso aí. Falou.